sobre a situação de Lucas Paquetá. Bom, galera, sobre Paquetá, o que acontece é o seguinte, a informação que se tem hoje sobre esse caso. O Paquetá não treinou ontem, não treinou hoje, a Mônica trouxe essa informação, e o CRF Matos, ele informou que o Paquetá não joga no próximo sábado contra o Tottenham. Na verdade, não é que ele não joga o próximo sábado contra o Tottenham, ele não joga enquanto a sua situação não for definida. Ele não treinou ontem, ele não treinou hoje e pediu para não jogar enquanto a situação dele com o West Ham não for definida. O West Ham, obviamente, se vendo pressionado, já marcou uma reunião entre os acionistas para poder bater o martelo e ver o que realmente vai se fazer com o jogador. A primeira pedida do West Ham foi uma pedida muito acima, 50 milhões de libras, quase 60 milhões de euros. Obviamente que o Flamengo não vai pagar isso tudo no jogador. E óbvio também que o Flamengo vai tentar negociar e esticar a corda o máximo para tentar trazer o jogador o mais barato possível. Mas o que pode e vai pesar muito nessa negociação é o desejo do Paquetá em retornar ao futebol brasileiro. Uma outra situação envolvendo o Lucas Paquetá é que o West Ham já tem uma reunião marcada com o Flamengo na próxima sexta-feira. Então vai ter uma reunião primeiro com os acionistas. Os acionistas vão se reunir e vão definir lá se vão ou não vender o jogador. Beleza, os acionistas resolveram, aí até o Paparazzo confirmou essa informação, dizendo que sexta-feira agora vai ter uma reunião entre o departamento de futebol do Flamengo e a diretoria do West Ham para poder bater o martelo e definir se eles vão ou não vender o Lucas Paquetá e até onde eles conseguem esticar essa corda para facilitar a saída do jogador, que já deixou claro que não quer ficar por lá, que já deixou claro que quer sair do West Ham, que quer voltar para o futebol brasileiro. E assim, o Paquetá, ele quer voltar para o futebol brasileiro. Ele rejeitou proposta do Tottenham, ele rejeitou proposta do Aston Villa, rejeitou proposta de outros clubes e, assim, inclusive do Chelsea. A informação é que, inclusive, do Chelsea, ele rejeitou proposta. Então, assim, rejeitou proposta, rejeitou várias possibilidades fora do West Ham, e o que pode acontecer é ele pintar no Flamengo, principalmente depois dessa reunião que vai acontecer na próxima sexta-feira entre a diretoria do Flamengo e o West Ham para a contratação de Lucas Paquetá. E o Fabrício Romano, que é a grande referência para assuntos de transferência, para venda de jogador e compra de jogador, trouxe mais cedo, nesta segunda-feira, que o Flamengo já acertou as bases com o Lucas Paquetá, para o Lucas Paquetá retornar ao Flamengo agora, em janeiro de 2026, já para começar desde o início a participar e trabalhar desde o início aqui a temporada do futebol brasileiro. Vale lembrar, né? Neste ano, o Campeonato Brasileiro começa já em janeiro, ou seja, dia 28 de janeiro tem rodada do Campeonato Brasileiro, então os clubes não podem mais fazer aquela questão de deixa para se reforçar no meio do ano, vai empurrando com a barriga, né? Já vai ter 12 pontos sendo disputados entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro do Campeonato Brasileiro. E aí o Fabrício Romano trouxe essa informação, logo na sequência, muita gente começou na esteira da informação do Fabrício Romano, buscar informações, e a Monique Danello, que é correspondente da TNT Esportes nos assuntos que envolvem o Flamengo, confirmou que o Flamengo tem um interesse, que o Flamengo tem um entendimento com o Paquetá, e disse que a questão é o Flamengo se acertar com o West Ham, que é uma coisa muito complicada. Eu fui buscar informação também, mesmo estando de férias, mandei uma mensagem aqui e outra ali, e aí conversando com pessoas próximas ao Paquetá, tivemos a confirmação do que diz o Fabrício Romano, que no que depender do Paquetá, o Paquetá tem um princípio de entendimento com o Flamengo, mas aí duas informações que eu consegui apurar. A primeira é que o Paquetá não vai fazer aquele comportamento que normalmente alguns jogadores fazem para criar um clima ruim
para querer sair. O Paquetá não vai fazer isso. Com quem eu conversei lá, o Paquetá gosta do West Ham, o Paquetá entende que tem uma bonita carreira no West Ham, então o entendimento do Paquetá é que ele não vai forçar, ele não vai ter atitudes pouco profissionais ou vai ficar criando um clima para forçar a saída. Que ele quer sair do West Ham, ele quer principalmente voltar para o Flamengo. O entendimento é que o Paquetá ficou muito machucado com com esses 2 anos de investigação. O Paquetá ficou muito sofrido, muito doído com isso. Foram 2 anos de investigação, com ele correndo o risco de ser banido do futebol e, por fim, ele ser absolvido de tudo e, por fim, entenderem que a Federação Inglesa, que foi quem começou essa investigação, nunca construiu um caso sólido contra ele. Então o Paquetá foi totalmente absolvido e perdeu as oportunidades que teria que ter. E isso machucou demais o Paquetá, mesmo o caso já tendo passado, mesmo essa preocupação já tendo ficado para trás, o Paquetá ainda se sente muito machucado por esses 2 anos aí muito difíceis, por conta dessa denúncia, por conta dessa investigação que virou denúncia, que virou um processo e que no fim ele foi absolvido. Então tem um entendimento dentro das pessoas próximas e do Paquetá é que uma volta ao Flamengo seria reencontrar a felicidade. Mas isso não quer dizer que o Paquetá vai criar um clima ruim, vai faltar treino, vai ficar fazendo corpo mole, vai ficar perturbando lá para sair. Que para isso, para o negócio acontecer, precisa o Flamengo entrar em entendimento com o West Ham. Possível retorno de Lucas Paquetá para o Flamengo. Inclusive, essa informação foi passada por ninguém mais, ninguém menos que Fabrício Romano. Informação publicada por Fabrício Romano que o Lucas Paquetá tem um interesse de retornar para o Flamengo. Teve proposta do Tottenham, mas a prioridade do Lucas Paquetá é retornar para o rubro-negro. Olha aqui a notícia postada nas nossas redes sociais. Paquetá vai priorizar o Flamengo. Isso mesmo. Lucas Paquetá, alvo de interesse do Tottenham e com saída do West Ham prevista para esta temporada, já indicou preferência pelo Flamengo. Lucas Paquetá tem a preferência de retornar para o Flamengo, lembrando que nós estamos em ano de Copa do Mundo. Paquetá, que atuou na Copa do Mundo de 2022, quer retornar para o futebol brasileiro, para o Flamengo, para ter mais chances aí na seleção de Carlo Ancelotti nesse ano de 2026. Hoje, dia 12 de janeiro, você já acordando com essa notícia que Lucas Paquetá pode retornar para o Brasil, pode retornar para o Flamengo. O Flamengo é a preferência de Lucas Paquetá. Vou ler mais um pouquinho aqui para vocês. O jogador é cobiçado por clubes da Inglaterra. Lembrando que o Paquetá foi cobiçado pelo time do Manchester City, clube de Pep Guardiola, só que teve aquela burocracia toda, aqueles problemas do Paquetá por conta de uma suspeita de manipulação, né, por causa de apostas esportivas. O Paquetá, que foi absolvido, ficou ali um tempo complicado na carreira do Paquetá. Ele foi cobiçado pelo Manchester City e acabou não acontecendo. Então vamos lá, o jogador é cobiçado por clubes da Inglaterra, anteriormente foi cobiçado pelo Manchester City e o Aston Villa também demonstrou interesse pelo Paquetá. Existiam até rumores que o Paquetá já estava até acertado com o Aston Villa, mas acabou não acontecendo. Ele permaneceu no West Ham. Então, o Manchester City e o Aston Villa demonstraram interesse no jogador, na sua contratação, logicamente, mas Paquetá optou por permanecer no West Ham por gratidão. Inclusive, ele faz até um gol, beija o escudo e disse que ficaria no West Ham, e assim aconteceu. O Paquetá permaneceu no West Ham, mas agora o jogador tem desejo de voltar para o futebol brasileiro, mais precisamente retornar para o Flamengo, clube no qual projetou o Paquetá. Paquetá que marcou gol no final de Sul-Americana, em final de Copa do Brasil, foi um jogador muito importante enquanto esteve aqui no Flamengo. Ele que surgiu junto com o Vinícius Júnior, fez uma grande parceria com o Vinícius Júnior. Paquetá que foi um grande jogador, ele surgiu muito bem aqui no Flamengo, foi lá para fora, foi para o Milan, acabou aí passando pelo Milan, chegando na seleção brasileira, jogou no Lyon também, e agora está atuando no futebol inglês e pode estar retornando para o Flamengo. Siga com a gente aqui. O Flamengo já chegou a 35,
o West Ham quer algo em torno de 43. Eu aprendi... Ou seja, vai dar negócio. Que quando você inicia uma... Exatamente. Quando você inicia uma negociação, quando você desiste da negociação, quando você vê que não vale a pena negociar, quando o valor pedido e o valor que você está disposto a pagar, eles estão num abismo entre eles, existe um gap. Por exemplo, se o Flamengo está disposto a pagar 20 milhões e o vendedor quer pagar 40 milhões. Aí você tem um descompasso total na avaliação daquele ativo, no caso do jogador. Não é o caso agora. De 35 para 43, a gente está falando de uma diferença. Eu sei que é muito dinheiro, 8 milhões de euros é muito dinheiro, mas para o futebol é uma diferença totalmente contornável. Já está muito perto para alguém desistir nesse momento. Você nadou e você já está vendo a praia. Você não vai aceitar morrer na praia, você vai chegar na areia. Então, para mim, a negociação anda bem, e eu acho que esse vídeo que o Arthur trouxe, acho que é Rodrigo Paiva, né, do assessor de imprensa do Flamengo, ele fazendo essa brincadeirinha, né? Paquetá com fome. Eu até entendi ele falando Paquetá. Ele fala Paquetá com fome. Paquetá, e que alguém queria uma indicação. Achei que alguém pediu uma indicação de restaurante, queria ver essa brincadeira, quer almoçar lá em Paquetá. Então, eu acho que existem indícios muito fortes que o Paquetá se aproxima do Flamengo nesse momento. Ainda não é do Flamengo, obviamente, mas que existe uma negociação totalmente direcionada para que ele chegue no Flamengo